Em uma manhã fria de inverno, a pequena Emma, de apenas 8 anos, caminhava pela fazenda da família quando ouviu latidos desesperados vindos do celeiro abandonado. O que ela encontrou mudaria não apenas sua vida, mas exporia um escândalo que abalaria toda a estrutura policial da região. 4 cães pastores alemães, treinados para operações especiais, estavam abandonados, feridos e à beira da morte. Mas a pergunta que ninguém queria responder era: quem os deixou ali e por quê? O que essa menina descobriu nos dias seguintes revelou uma rede de corrupção, negligência e segredos que autoridades tentaram enterrar a qualquer custo. Fique até o final para descobrir como uma criança de 8 anos enfrentou um sistema inteiro e venceu. Era uma manhã gelada de janeiro quando Emma acordou mais cedo que o normal. A fazenda da família Johnston, localizada nos arredores de uma pequena cidade do interior, estava coberta por uma fina camada de neve que cintilava sob os primeiros raios do sol. Emma tinha o hábito de caminhar pelos campos antes do café da manhã, uma rotina que sua mãe, Sarah, sempre permitia, com a condição de que a menina não se afastasse demais da casa principal. Naquela manhã, porém, algo era diferente. Enquanto caminhava pelo caminho de terra batida que levava ao celeiro abandonado, Emma ouviu sons que a fizeram parar. Eram latidos. Não os latidos animados dos cães da fazenda, mas gemidos agudos, desesperados, que pareciam gritos de socorro. A menina sentiu um aperto no peito. Aquele celeiro estava fechado há anos, desde que seu avô faleceu. Ninguém da família se aproximava dali. Com as mãos tremendo, não apenas pelo frio, Emma empurrou a pesada porta de madeira. O rangido ecoou pelo silêncio da manhã. Quando a luz invadiu o interior escuro e empoeirado do celeiro, a cena que se revelou diante de seus olhos a fez cambalear para trás. 4 cães pastores alemães estavam espalhados pelo chão de terra. Suas pelagens, que deveriam ser brilhantes e bem cuidadas, estavam sujas e emaranhadas. 2 deles mal conseguiam levantar a cabeça. Outro tinha uma pata visivelmente ferida, inchada e sangrando. O quarto tentava se aproximar dela, arrastando-se com dificuldade. Emma começou a chorar. Ela correu de volta para casa, gritando pelo pai. Robert Johnston estava tomando café quando ouviu os gritos da filha. O que ele viu no celeiro o deixou sem palavras. Como veterinário aposentado, Robert sabia reconhecer sinais de negligência severa. Aqueles animais estavam desidratados, desnutridos e apresentavam ferimentos que não haviam recebido nenhum tipo de tratamento. Mas o que mais o intrigou foram as coleiras que ainda estavam em seus pescoços. Eram coleiras profissionais, do tipo usado por forças de segurança. Sarah ligou imediatamente para a clínica veterinária da cidade. A doutora Helena Marques chegou em menos de 20 minutos, acompanhada de sua equipe. O que ela encontrou a chocou profundamente. Após uma avaliação inicial, Helena confirmou o que Robert já suspeitava. Aqueles não eram cães comuns. Quando ela passou o leitor de microchip em cada um dos animais, a resposta que apareceu na tela fez todos na sala trocarem olhares de incredulidade. Os 4 cães estavam registrados no banco de dados do Departamento de Polícia do Condado. Seus nomes eram Thor, Atlas, Brutus e Rex, todos classificados como cães de operações especiais, treinados para detecção de narcóticos e busca e resgate. A doutora Helena imediatamente contatou o Departamento de Polícia para notificar sobre o achado. A resposta que recebeu foi fria e desconcertante. O sargento que atendeu a ligação afirmou que não havia registro de cães desaparecidos. Mais do que isso, disse que o departamento não tinha conhecimento sobre os animais que Helena descrevia. Quando ela mencionou os números dos microchips, houve uma pausa longa do outro lado da linha. Depois, simplesmente disseram que enviariam alguém para verificar a situação. Ninguém apareceu naquele dia.
nem no dia seguinte. Enquanto isso, a família Johnston se dedicou completamente ao cuidado dos animais. Emma passava horas sentada ao lado deles, conversando baixinho, acariciando suas cabeças. Havia uma conexão que ela não conseguia explicar. Aqueles cães tinham sofrido algo terrível, e ela sentia que era sua missão protegê-los. No terceiro dia, Robert decidiu tomar uma atitude. Ele ligou para um antigo colega que trabalhava como investigador particular. Marcos Silva ouviu atentamente a história e prometeu fazer algumas verificações. O que ele descobriu nas primeiras horas de investigação deixou todos alarmados. Os números de microchip correspondiam a cães que oficialmente haviam sido declarados mortos em serviço 3 meses atrás. Como isso era possível? Como cães declarados mortos apareciam abandonados e vivos em uma fazenda particular? Robert sentiu um calafrio. Aquilo não era apenas negligência. Era algo muito maior, algo que alguém havia tentado esconder. E agora, sem saber, sua família havia tropeçado em um segredo que pessoas poderosas prefeririam manter enterrado. Naquela noite, Emma dormiu no celeiro ao lado dos cães. Sarah colocou cobertores e travesseiros para a filha, sabendo que seria inútil tentar convencê-la a voltar para casa. Enquanto observava a filha dormir cercada pelos 4 animais, que já começavam a demonstrar sinais de recuperação, Sarah sentiu uma preocupação profunda crescer em seu peito. O que haviam descoberto? E quais seriam as consequências? A manhã chegou com notícias perturbadoras. Marcos Silva havia trabalhado a noite inteira e o que descobriu era explosivo. Os 4 cães não apenas haviam sido declarados mortos, mas seus registros de óbito continham assinaturas de veterinários que trabalhavam para o departamento de polícia. As causas das mortes variavam. Um teria morrido durante uma operação, outro por doença, os outros 2 em um acidente durante treinamento. Mas havia algo que não se encaixava. Marcos conseguiu acesso aos registros financeiros públicos do departamento e descobriu que, nos últimos 2 anos, mais de $200 mil haviam sido destinados para cuidados veterinários e manutenção de cães policiais. Para uma unidade que, oficialmente, possuía apenas 12 cães ativos, aquele valor era absurdamente alto. A doutora Helena convocou uma reunião urgente com a família Johnston. Ela havia feito exames completos nos 4 animais e os resultados revelavam uma história de abuso sistemático. Thor apresentava sinais de desnutrição crônica que remontava a pelo menos 6 meses. Atlas tinha fraturas antigas mal curadas em 2 costelas. Brutus mostrava sinais de trauma psicológico severo, encolhendo-se sempre que ouvia sons altos. E Rex, o mais jovem, tinha cicatrizes consistentes com choques elétricos. Sarah sentia náusea enquanto ouvia o relatório. Como isso podia acontecer com animais que deveriam estar sob proteção estatal? Robert, por sua vez, estava furioso. Ele queria respostas e estava determinado a obtê-las. Não importava o custo. Foi quando decidiram contratar um advogado. Daniel Ferreira era conhecido na região por aceitar casos difíceis e não se intimidar diante de autoridades. Quando ouviram a história completa, seus olhos brilharam com a intensidade de quem reconhece uma batalha que vale a pena lutar. Ele alertou a família. Enfrentar o departamento de polícia não seria fácil. Haveria resistência, tentativas de intimidação, talvez até ameaças. Mas se estivessem dispostos a ir até o fim, ele estaria ao lado deles. A família concordou unanimemente. Emma, mesmo sendo apenas uma criança, insistiu em participar de todas as reuniões. Ela queria entender o que havia acontecido com seus amigos de 4 patas. As ameaças começaram naquela mesma semana. Primeiro foram ligações anônimas durante a madrugada. Vozes distorcidas, dizendo para a família parar de fazer perguntas
que estavam mexendo em assuntos que não compreendiam. Sarah ficava acordada à noite, verificando as fechaduras das portas, olhando pelas janelas para certificar-se de que ninguém estava observando a casa. Depois vieram as intimidações mais diretas. O carro de Robert foi vandalizado no estacionamento do supermercado. As palavras "parem enquanto podem" estavam rabiscadas no capô com tinta vermelha. A loja de artigos agrícolas, que sempre vendia insumos para a fazenda, de repente se recusou a atender a família, sem dar explicações. Mas a gota d'água foi quando Emma voltava da escola. Um carro preto a seguiu lentamente por 3 quarteirões. A menina, assustada, correu até a casa de uma vizinha e ligou para a mãe. Sarah imediatamente contatou Daniel, que registrou um boletim de ocorrência formal. Ironicamente, foi no mesmo departamento de polícia que eles estavam investigando. Marcus continuava sua investigação e o que descobria era cada vez mais perturbador. Ele conseguiu acesso a registros de adoção de cães policiais aposentados e percebeu um padrão estranho. Nos últimos 3 anos, apenas 2 cães haviam sido oficialmente aposentados e adotados. Mas registros internos mostravam que a unidade K9 havia recebido financiamento para adquirir mais de 20 novos cães no mesmo período. A matemática não fechava. Se 20 cães entraram e apenas 2 saíram oficialmente, onde estavam os outros 18? A resposta começava a se desenhar de forma sombria. Aqueles cães estavam sendo descartados de alguma forma, e seus registros adulterados para encobrir o destino real. Daniel conseguiu uma ordem judicial para obter registros veterinários completos dos cães declarados mortos. O que os documentos revelaram foi chocante. As assinaturas dos veterinários responsáveis eram falsificadas. 2 dos veterinários que supostamente haviam assinado atestados de óbito nem sequer trabalhavam mais para o departamento nas datas indicadas. Um deles havia se aposentado 1 ano antes. O outro estava em licença médica. Com essas evidências em mãos, Daniel preparou uma ação civil contra o Departamento de Polícia, exigindo investigação completa sobre o programa K9 e responsabilização dos envolvidos. A notícia vazou para a imprensa local antes mesmo do processo ser oficialmente protocolado. Na noite anterior à apresentação da ação judicial, Robert reuniu a família na sala. Emma estava sentada no chão, cercada pelos 4 cães que agora a seguiam para todo lugar. Thor tinha sua cabeça apoiada no colo da menina. Atlas e Brutus estavam deitados aos seus pés. Rex, o mais animado, mantinha-se alerta, como se entendesse que estava protegendo sua salvadora. Robert olhou para sua esposa, para sua filha e para aqueles 4 animais que haviam invadido suas vidas de forma tão inesperada. Ele sabia que o que fariam no dia seguinte mudaria tudo. Não haveria volta. Mas olhando nos olhos de Emma, vendo a determinação e a pureza de coração daquela criança que apenas queria justiça para seus amigos, ele soube que estavam fazendo a coisa certa. E você, o que está achando até agora? Consegue acreditar no nível de corrupção que estava prestes a ser exposto? Deixe sua opinião nos comentários. Conte para nós. Você teria a mesma coragem que essa família demonstrou? A notícia se espalhou como fogo em mato seco. Quando Daniel protocolou a ação civil, jornalistas de toda a região começaram a ligar para a fazenda dos Johnston. Sarah estava sobrecarregada com pedidos de entrevista, equipes de TV querendo filmar os cães, repórteres acampados no portão da propriedade. Foi quando conheceram Carla Mendes, uma jornalista investigativa da capital que havia dedicado anos de carreira expondo casos de corrupção governamental. Ela viu na história de Emma algo que ia muito além de negligência animal. Havia ali um padrão de comportamento corrupto que precisava ser trazido à luz. Carla começou sua própria investigação, trabalhando em paralelo com Marcus.
O que descobriram nas semanas seguintes foi uma rede de fraudes que envolvia não apenas o departamento Kabanov, mas várias divisões da polícia local. O esquema funcionava de forma engenhosamente cruel. Cães eram adquiridos com verbas públicas, treinados às custas do contribuinte e depois, quando atingiam o auge de sua capacidade operacional, eram declarados mortos ou incapacitados. Os registros eram falsificados e os animais eram vendidos ilegalmente para empresas de segurança privada ou simplesmente abandonados quando não serviam mais aos propósitos dos envolvidos. O dinheiro destinado à manutenção, alimentação e cuidados veterinários desses cães era desviado. Fornecedores fantasmas emitiam notas fiscais para ração e medicamentos que nunca foram entregues. Clínicas veterinárias recebiam pagamentos por procedimentos que jamais realizaram, e todos os envolvidos recebiam sua parte no esquema. Carla descobriu que nos últimos 3 anos, pelo menos 32 cães policiais haviam desaparecido do sistema. Oficialmente, todos tinham atestados de óbito ou registros de aposentadoria. Na realidade, apenas 6 deles haviam realmente morrido de causas naturais. Os outros simplesmente sumiram. A repórter conseguiu localizar algumas das empresas de segurança privada que haviam comprado cães ilegalmente. Um dos proprietários, sob condição de anonimato, confirmou que havia pago $15 mil por um pastor alemão treinado para a detecção de explosivos. O cão veio sem documentação oficial, apenas com garantias verbais sobre seu treinamento. Quando o animal desenvolveu problemas de saúde, a empresa tentou contatar o vendedor, mas o número havia sido desativado. Enquanto isso, na fazenda, a vida havia se tornado um inferno controlado. As ameaças escalaram. Alguém cortou a cerca do pasto durante a noite, permitindo que as vacas escapassem. Levou 2 dias para Robert e vizinhos solidários recuperarem todos os animais. O sistema de irrigação foi sabotado, causando prejuízos consideráveis à plantação. Sarah mal conseguia dormir. Ela instalou câmeras de segurança por toda a propriedade, mas isso apenas aumentou sua ansiedade. Toda sombra, todo movimento noturno a colocava em alerta máximo. Robert tentava manter a calma, mas mesmo ele começava a questionar se haviam tomado a decisão certa. Emma, por outro lado, permanecia inabalável. A menina de 8 anos mostrava uma resiliência que surpreendia até os adultos ao seu redor. Ela continuava cuidando dos cães com dedicação absoluta. Thor já conseguia correr pelo campo. Atlas havia ganhado peso e sua pelagem começava a recuperar o brilho característico da raça. Brutus, o mais traumatizado, finalmente começava a confiar novamente em humanos, aceitando carinhos não apenas de Emma, mas de toda a família. E Rex, o brincalhão, havia se tornado a sombra da menina, seguindo-a para todo lugar com lealdade inabalável. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Um ex-policial procurou Daniel Ferreira em seu escritório. O homem estava visivelmente nervoso, olhando constantemente por cima dos ombros, como se esperasse ser seguido. Seu nome era Jorge Carvalho, e ele havia trabalhado por 15 anos no departamento antes de pedir demissão 6 meses atrás. Jorge trazia consigo documentos, muitos documentos, planilhas financeiras internas, registros de transferências bancárias, e-mails comprometedores e até gravações de áudio de conversas entre oficiais superiores discutindo o esquema de desvio de verbas. Ele havia guardado tudo isso como uma espécie de seguro de vida, caso precisasse se proteger no futuro. Mas ver a história de Emma nos noticiários havia tocado algo nele.
Jorge tinha uma filha da mesma idade, e imaginar a coragem daquela menina enfrentando um sistema corrupto o fez perceber que chegara o momento de fazer a coisa certa, independentemente das consequências pessoais. O testemunho de Jorge foi devastador. Ele revelou nomes, datas, valores. O esquema envolvia o capitão Andrew Morrison, responsável pela unidade K9, o tenente Richard Dawson, encarregado de aquisições, e pelo menos 5 oficiais de diferentes escalões que recebiam propinas para manter silêncio. Morrison era a peça central. Ele havia estruturado o sistema de forma que os cães fossem adquiridos por valores inflacionados, com fornecedores que pagavam comissões de volta para ele. Depois, controlava os registros veterinários e de óbito, permitindo que os animais fossem vendidos ilegalmente ou descartados quando não serviam mais aos seus propósitos. Carla publicou uma série de reportagens explosivas. As manchetes dominaram os noticiários por semanas. Escândalo K9, polícia local envolvida em fraude milionária. Cães treinados para salvar vidas são vendidos e abandonados. Menina de 8 anos expõe corrupção policial. A pressão pública se tornou insustentável. Manifestações aconteceram em frente ao departamento de polícia. Organizações de proteção animal de todo o país ofereceram apoio à família Johnston. Advogados voluntários se ofereceram para ajudar Daniel no caso. Mas com a exposição veio também o perigo. Jorge começou a receber ameaças explícitas de morte. Sua casa foi invadida, embora nada tenha sido roubado. Apenas reviraram tudo, uma mensagem clara de que sabiam onde ele morava. Daniel teve que solicitar proteção policial para a própria família, ironicamente tendo que confiar em policiais para proteger-se de outros policiais. Para a família Johnston, a situação também se intensificou. Uma noite, Robert acordou com o som de vidro quebrando. Alguém havia jogado uma pedra na janela da sala, com um bilhete amarrado. Última chance. Retirem a queixa ou a próxima vez será pior. Sarah entrou em pânico. Ela implorou para Robert reconsiderar. Pensem na Emma, dizia ela. Pensem no que pode acontecer com nossa filha. Robert estava dividido. A responsabilidade de proteger sua família pesava mais do que qualquer senso de justiça. Foi Emma quem tomou a decisão. Naquela manhã, enquanto a família discutia se deviam ou não recuar, a menina simplesmente disse: "Não podemos parar agora. Thor, Atlas, Brutus e Rex precisam de nós. E os outros cães que ainda estão sofrendo também. Se pararmos, quem vai ajudá-los?" Suas palavras ecoaram no silêncio da cozinha. Sarah olhou para a filha, para aquela criança que deveria estar preocupada apenas com bonecas e desenhos animados, mas que em vez disso carregava nos ombros o peso de uma luta contra um sistema corrupto. E naquele momento, Sarah soube que não havia outra escolha. Eles tinham que continuar. Muito obrigado por permanecer conosco até aqui. Sua atenção e interesse nesta história significam muito. E pode acreditar, o melhor ainda está por vir. O desfecho dessa batalha vai surpreender você de formas que nem imagina. Continue assistindo. A Câmara Municipal anunciou uma audiência pública extraordinária para discutir as acusações contra o Departamento de Polícia. O salão estava lotado. Moradores, jornalistas, ativistas, advogados, todos queriam testemunhar aquele momento histórico. A pequena cidade jamais havia visto algo assim. Daniel havia preparado Emma para o que estava por vir. Ela teria que testemunhar, contar sua história diante de dezenas de pessoas, câmeras de TV e autoridades que tentariam desacreditá-la. Para uma criança de 8 anos, seria uma experiência assustadora. Mas Emma estava determinada. Quando chegou sua vez de falar, Emma subiu ao pódio com os 4 cães ao seu lado. Daniel havia solicitado permissão especial para que os animais a acompanhassem, argumentando que eram evidências vivas do caso. A presença deles causou comoção na sala. Thor,
majestoso e recuperado, permanecia alerta ao lado esquerdo de Emma. Atlas, à direita, observava tudo com aqueles olhos inteligentes característicos da raça. Brutus e Rex estavam sentados aos pés da menina, como guardas protetores. Emma começou a falar. Sua voz era baixa no início, mas firme. Ela contou sobre aquela manhã fria de janeiro, quando ouviu os latidos desesperados. Descreveu o estado em que encontrou os cães, famintos, feridos, aterrorizados. Falou sobre as noites que passou ao lado deles no celeiro, prometendo que nunca os deixaria passar por aquilo novamente. O silêncio na sala era absoluto. Alguns presentes tinham lágrimas escorrendo pelo rosto. Uma mãe na plateia segurava a mão da filha pequena, que também parecia profundamente comovida pela história. Então Emma fez algo que ninguém esperava. Ela olhou diretamente para onde o capitão Morrison estava sentado, acompanhado de seus advogados, e perguntou com a sinceridade brutal que só uma criança possui: "Por que o senhor machucou meus amigos? Eles só queriam ajudar as pessoas. O que eles fizeram para merecer isso?" Morrison desviou o olhar. Seus advogados tentaram protestar, dizendo que a criança estava fazendo acusações sem provas, mas o dano estava feito. Aquela pergunta simples, feita com os olhos cheios de lágrimas de uma menina de 8 anos, havia penetrado mais fundo do que qualquer argumento jurídico elaborado poderia fazer. O próximo a testemunhar foi Jorge Carvalho. Ele apresentou todos os documentos que havia guardado durante meses. Planilhas mostrando discrepâncias financeiras brutais. E-mails onde Morrison discutia abertamente a venda de cães para clientes privados. Registros bancários provando transferências suspeitas. Mas a evidência mais impactante veio da doutora Helena. Ela trouxe raios-x, exames de sangue e relatórios veterinários completos dos 4 cães. As imagens eram perturbadoras, fraturas antigas, sinais de desnutrição severa, cicatrizes de traumas. Ela explicou, em termos técnicos que mesmo os leigos podiam compreender, que aqueles animais haviam passado por meses de negligência e abuso. Então, um funcionário da administração municipal trouxe documentos que Carla havia conseguido através de solicitações de acesso à informação pública. Eram registros de pagamentos feitos pelo Departamento de Polícia nos últimos 3 anos. Mais de $300 mil haviam sido gastos oficialmente com o programa K9. Mas quando comparados com registros de fornecedores legítimos, menos de 100 mil podia ser rastreado para despesas reais. Onde estavam os outros $200 mil? A pergunta pairava no ar, pesada e acusatória. O advogado de Morrison tentou argumentar que havia erros administrativos, que documentação havia se perdido, que tudo podia ser explicado. Mas suas palavras soavam ocas diante da montanha de evidências apresentadas. A audiência durou 7 horas. Quando finalmente terminou, o presidente da Câmara anunciou que estava solicitando intervenção do Ministério Público Estadual e do FBI para a investigação completa. 3 oficiais, incluindo Morrison e Dawson, foram imediatamente afastados de suas funções, aguardando investigação. Do lado de fora do prédio, jornalistas cercaram a família Johnston. Câmeras de TV de emissoras nacionais queriam entrevistas. Sarah tentava proteger Emma da multidão, mas a menina, com aquela determinação que já conhecíamos, pediu para falar. "Eu só queria que vocês soubessem que ainda tem muitos cães precisando de ajuda", disse Emma às câmeras. Thor, Atlas, Brutus e Rex tiveram sorte porque eu os encontrei. Mas e os outros? Quantos ainda estão sofrendo? Por favor, não deixem que as pessoas esqueçam deles. Suas palavras foram transmitidas em noticiários de todo o país. O vídeo viralizou nas redes sociais. Em 48 horas, tinha mais de 10 milhões de visualizações. Celebridades começaram a compartilhar a história.
Organizações de proteção animal lançaram campanhas inspiradas no caso. A pressão sobre as autoridades se tornou insuportável. O governador do estado deu uma coletiva de imprensa anunciando que estava pessoalmente acompanhando o caso e garantindo que haveria responsabilização total dos envolvidos. Mas para a família Johnston, a vitória ainda parecia distante. As ameaças não haviam cessado. Na verdade, ficaram piores. Robert começou a receber ligações onde vozes anônimas detalhavam a rotina da família. A que horas Emma saía para a escola, o caminho que Sarah fazia até o supermercado, os horários em que Robert trabalhava nos campos. A família teve que aceitar proteção policial 24 horas. Viaturas patrulhavam a propriedade constantemente. Um oficial ficava de guarda na entrada da fazenda. Para Emma, era como viver em uma prisão, mesmo que uma prisão projetada para sua segurança. Os cães sentiam a tensão. Thor ficava mais alerta, seus instintos de proteção aguçados. Várias vezes durante a noite, ele latia para sombras que ninguém mais via, como se percebesse perigos que os humanos não detectavam. Foi em uma dessas noites que algo aconteceu. Robert acordou com Thor latindo furiosamente do lado de fora da casa. Quando olhou pela janela, viu vultos se movendo perto do celeiro. Ele imediatamente ligou para a polícia e pegou sua espingarda, não para usar, mas como medida de precaução. Os oficiais de guarda responderam rapidamente. Houve uma perseguição breve pelos campos. 2 homens foram detidos. Eles carregavam galões de gasolina. A intenção era clara, incendiar o celeiro, talvez até a casa. Queriam assustar a família até o ponto de desistir, mas não conheciam Emma Johnston. Na manhã seguinte, quando repórteres perguntaram se a tentativa de incêndio mudaria algo, foi novamente a menina de 8 anos quem respondeu. Isso só mostra que estávamos certos. Se não tivéssemos feito nada de errado, por que tentariam nos machucar? Não vamos parar. Nunca. 3 meses depois da audiência pública, o Ministério Público Estadual anunciou as acusações formais. 7 oficiais de polícia foram indiciados por uma série de crimes: corrupção, peculato, falsificação de documentos, maus-tratos a animais e associação criminosa. O capitão Morrison e o tenente Dawson enfrentavam as acusações mais graves, com penas que podiam chegar a 15 anos de prisão. A investigação federal revelou que o esquema era ainda maior do que imaginado. Não se limitava apenas ao departamento K9. Havia fraudes similares em aquisições de equipamentos, veículos e até mesmo na folha de pagamento, onde funcionários fantasmas recebiam salários que eram desviados para contas dos envolvidos. O impacto foi devastador para a instituição. O chefe de polícia renunciou. Vários oficiais pediram transferência para outros departamentos. A confiança pública havia sido severamente abalada. Levaria anos para reconstruir a credibilidade da corporação. Mas enquanto a justiça seguia seu curso lento e metódico, algo bonito estava acontecendo na fazenda dos Johnston. Os 4 cães haviam se transformado completamente. Thor, que chegara quase sem forças, agora corria pelos campos com a energia de um animal em seu auge. Sua pelagem brilhava sob o sol. Ele havia recuperado não apenas a saúde física, mas também a dignidade. Atlas, sempre o mais observador, havia se tornado o protetor não oficial da propriedade. Ele conhecia cada canto da fazenda, cada som normal e cada anomalia. À noite, fazia rondas voluntárias, como se ainda cumprisse seu treinamento policial, mas agora, a serviço de uma família que verdadeiramente cuidava dele. Brutus, o mais traumatizado, havia feito a recuperação mais impressionante. De um cão que encolhia ao menor som alto, ele se transformou em um companheiro afetuoso e confiante. Passou a dormir no quarto de Emma, seu focinho apoiado na cama da menina, como se precisasse da proximidade dela para sentir-se seguro.
e Rex, o eterno brincalhão, havia conquistado todos na vizinhança. Crianças vinham à fazenda especificamente para brincar com ele. Sarah começou a organizar visitas supervisionadas, onde escolas locais traziam alunos para conhecer os cães e aprender sobre sua história. Foi durante uma dessas visitas que Emma teve uma ideia. Ela perguntou à mãe: por que não podemos ajudar outros cães, como ajudamos Thor, Atlas, Brutus e Rex? Sarah olhou para a filha, vendo naqueles olhos brilhantes a mesma determinação que havia desafiado um sistema corrupto inteiro. A ideia cresceu. Com a ajuda de Daniel, Jorge e Carla, a família estabeleceu a Fundação Emma Johnston para cães de serviço aposentados. A missão era simples: garantir que nenhum cão policial, militar ou de resgate fosse descartado ou negligenciado após anos de serviço dedicado. A repercussão foi imediata. Doações chegavam de todo o país. Voluntários se ofereciam para ajudar. Veterinários doavam seus serviços. Empresas de pet care forneciam ração e medicamentos gratuitamente. Em 6 meses, a fundação havia resgatado 17 cães de situações similares. Mas o impacto da história de Emma foi muito além do resgate animal. Legisladores estaduais, inspirados pelo caso, propuseram uma série de leis que ficariam conhecidas como Lei Emma. A legislação estabelecia protocolos rígidos para cuidado de animais de serviço público, auditorias regulares dos programas K9 e militares e proteções legais, garantindo que cães aposentados fossem adequadamente realocados. O projeto de lei teve apoio bipartidário massivo. Quando foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, Emma foi convidada para a cerimônia de sanção. O governador, em um gesto simbólico, deu à menina a caneta que usou para assinar a lei. Na foto oficial da cerimônia, Emma está cercada por legisladores, ativistas e, claro, Thor, Atlas, Brutus e Rex. A imagem simbolizava algo profundo. Uma criança de 8 anos havia conseguido o que adultos em posições de poder não haviam feito: criar mudança real e duradoura. O julgamento dos oficiais acusados aconteceu 1 ano após a descoberta inicial. Morrison foi condenado a 12 anos de prisão. Dawson recebeu 8 anos. Os outros envolvidos receberam penas variando de 3 a 6 anos. Além das sentenças criminais, todos foram obrigados a pagar restituição substancial, que foi direcionada para a Fundação de Emma. Durante o julgamento, Morrison finalmente confessou. Ele admitiu que havia começado o esquema pequeno, apenas um cão vendido aqui e ali para ganhar dinheiro extra. Mas a ganância cresceu. Logo estava envolvendo outros, expandindo as fraudes, criando um sistema inteiro de corrupção. Ele disse que nunca imaginou que seria exposto por uma criança de 8 anos que simplesmente se importava demais com 4 cães abandonados. A história de Emma inspirou mudanças em departamentos de polícia por todo o país. Cidades e estados revisaram seus programas K9, implementaram mais supervisão e criaram sistemas de adoção transparentes para cães aposentados. O FBI incluiu o caso em seus treinamentos como exemplo de como fraude institucional pode começar pequena e crescer quando não há supervisão adequada. 2 anos após a descoberta inicial, a fazenda Johnston era quase irreconhecível. Parte da propriedade havia sido convertida em um santuário para cães de serviço aposentados. Havia instalações veterinárias de primeira linha, áreas de treinamento, espaços de socialização e até mesmo um programa de terapia assistida por animais que atendia veteranos com PTSD. Emma, agora com 10 anos, dividia seu tempo entre a escola, ajudar na fundação e, claro, cuidar de seus 4 primeiros amigos. Thor, Atlas, Brutus e Rex haviam se tornado embaixadores do santuário, ajudando a acalmar novos cães que chegavam traumatizados e assustados. Uma tarde de primavera,
Enquanto Emma estava sentada no campo observando Thor correr livremente, Sarah se aproximou e perguntou se a filha tinha algum arrependimento sobre tudo que haviam passado. As ameaças, o medo, a invasão de privacidade, a transformação completa de suas vidas. Emma pensou por um momento, acariciando Rex que estava deitado ao seu lado. Então respondeu com a sabedoria simples que apenas crianças possuem. Mamãe, se eu não tivesse encontrado eles naquele dia, eles estariam mortos, e todos os outros cães que ajudamos também. Então não, eu não me arrependo de nada. Sarah abraçou a filha, lágrimas correndo pelo rosto. Ela percebeu algo fundamental. Aquela menina de 8 anos que encontrara 4 cães abandonados havia crescido. Não apenas em idade, mas em caráter, coragem e propósito. Emma havia enfrentado um sistema corrupto e vencido. Mais do que isso, havia transformado tragédia em esperança, crueldade em compaixão e injustiça em mudança significativa. A história de Emma Johnston ensinou ao mundo uma lição poderosa. Não importa quão jovem você seja ou quão grande seja o sistema que enfrenta, uma pessoa com convicção suficiente pode fazer diferença. Às vezes, tudo o que é preciso é um coração puro, determinação inabalável e a recusa em aceitar injustiça. E 4 cães que, contra todas as probabilidades, sobreviveram o suficiente para serem encontrados por exatamente a pessoa certa, no momento certo. Thor, Atlas, Brutus e Rex viveram o resto de suas vidas cercados de amor na fazenda. Quando eventualmente partiram, anos depois, cada um foi enterrado em um memorial especial que Emma criou na propriedade. Suas lápides traziam inscrições simples, mas profundas. Aqui descansa um herói que serviu com honra, sofreu injustiça, mas foi salvo pelo amor. Que sua história inspire proteção para todos que vierem depois. A Fundação Emma Johnston continua operando até hoje, tendo resgatado centenas de cães de serviço. A Lei Emma foi adotada em 23 estados. E a história daquela menina de 8 anos que desafiou a corrupção continua inspirando novas gerações a fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Porque às vezes as histórias mais extraordinárias começam com os gestos mais simples. Como uma criança ouvindo latidos desesperados em uma manhã fria de inverno e decidindo investigar. Tudo que veio depois, a justiça, as leis, as vidas salvas, começou com aquele único momento de compaixão. E você, o que pensa sobre tudo isso? Você acredita que uma criança de apenas 8 anos conseguiu fazer o que adultos não tiveram coragem de fazer? Emma nos ensinou que idade não define impacto, que convicção pode mover montanhas e que, às vezes, os heróis mais improváveis são os que causam as mudanças mais profundas. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Conte para nós, você teria a mesma coragem que Emma e sua família demonstraram? O que você faria se descobrisse uma injustiça tão grande? Se essa história tocou seu coração da maneira que tocou o nosso, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das histórias que revelam a verdade por trás dos fatos. Porque aqui, cada narrativa é mais do que entretenimento. É um lembrete de que podemos todos fazer a diferença. E não saia ainda. O próximo vídeo recomendado vai mostrar outro caso impressionante que você não pode perder. Clique e continue conosco nessa jornada de histórias que transformam, inspiram e nos fazem acreditar que a justiça, mesmo quando demora, eventualmente prevalece.